página 38, não sei quanto. Faltam só 3 para ter uma por página, nessas primeiras 30 e tantas páginas. Faltam 3. Se eu procurar, tem capaz que a gente vai achar. Agora, como eu vou anotar tudo, qualquer pessoa vai lá e constata, ela tira a conclusão que ela quiser. Eu estou usando o próprio Adorno, o Adorno respondendo para o Adorno. Agora, não estou adornando nada do que ele escreveu. Agora, o processo eu estou mantendo o caráter adorniano, que é assim que eles chamam. É 330 páginas para debater. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 4 de dezembro de 2009, sexta-feira. Verbete é o 1406. 4 páginas, 42 logias e 10 máximas. A definição. A equação cognitiva, que é o tema do verbete, dentro da autocogniciologia, é a igualdade entre dois autotrafores, predicados, virtudes, atributos, postulados, apresentando-se equivalentes, de igual valor, força e peso, do mesmo nível de outros atributos ou postulados, do ponto de vista da racionalidade e da lógica, no desenvolvimento teático da evolução da consciência. Então, veja, aqui nós estamos mostrando a equação cognitiva. Isso aqui pode ajudar o processo para a gente entender o Adorno. As quantidades analógicas das realidades, a compreensão apurada dos conteúdos das realidades, as equivalências íncitas na estrutura dos postulados, as inter-relações fundamentais nos construtos da evolução consciencial, as aplicações teáticas das equações cognitivas. Agora eu falo aí da técnica da mega associação de temas, que é isso que se usa muito na filosofia, que é o que eu quero mostrar no Adorno. Agora, o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico. Agora, eu falo na argumentologia, a culturologia, que eu falo sobre a taxologia, que é o processo da equação cognitiva, pode ser expressa pelas nuances básicas dos postulados ou significados dos fundamentos do corpus da conscienciologia, ao modo de 10 categorias de condições ou conteúdo de aproximações simples. E eu dou as 10 aqui que nós achamos. Agora, na remissiologia, nós falamos aí a coniúncio, a conjunção autocognitiva, a contrapontologia, o contraponto técnico, a interação evolutiva, as inter-relações interdisciplinares, a interarticulação heurística. Só isso aqui já dá para explicitar tudo sobre o Adorno e como é que tem um golpe lá nessa história. Está entendendo? A admissão e compreensão das equações cognitivas ampliam os enfoques exatos e as abordagens técnicas cosmovisiológicas da consciência pesquisadora sobre as realidades do cosmos. Como encara você as equações cognitivas? Você já vivencia as equações cognitivas das fundamentações da conscienciologia? Quer dizer, quais são as equações cognitivas que você já conseguiu extrair dos fundamentos da conscienciologia? Agora, pergunta. No período de sua infância e adolescência, como você lidava quanto ao convívio com pessoas de sua faixa etária, uma vez suas ideias eram ou são de vanguarda? Havia sofrimento emocional, sentimento de solidão? Não, não havia devido ao meu processo de parapsiquismo. Agora, foi aí que eu descobri a existência nessa vida, com esse corpo, do transmentor. Que eu comecei a dar muito valor para as consciências e descobri o transmentor, que era o meu grande amigo. E outra coisa, foi ele que chegou para mim, quando eu já tinha mais ou menos 13 anos, que foi no período da adolescência, quando o povo tudo queria que eu participasse do social, né?
as reuniões, o clube, o esporte, aquele processo todo. E eu não tinha tempo, e eu é que trabalhava, eles não trabalhavam, eram boas-vidas, eles tinham mais tempo. Então ele chegou e falou assim, isso não é para você. Então aí eu anotei o processo todo e guardei, nunca mais esqueci aquilo. Agora veja, eu na adolescência, já sabendo que não tinha que participar de certas coisas da mesma idade que eu, me levou para ficar mais maduro, vocês estão entendendo? Eu comecei a mexer com o povo de cabeça branca, cabelo branco. Eu dava mais valor pelo processo, em vez de ficar com o problema de dançar no Uberaba Tênis Clube, praticar esporte assim intensamente, quase todo dia, lá também no Uberaba Tênis Clube, e nas festinhas lá que havia com o negócio todo, e arrasta-pés, etc. tal, participar das competições, que uma delas eu tive que competir, que era tênis de mesa, foi a única, só para não dizer que eu era da elite, ou que estava numa torre de marfim, entendeu? Então, veja, isso aí explica o caso que ele está me perguntando. Ela está me perguntando. Eu não passei por isso. O parapsiquismo e esse princípio, isso não é para mim, me excluiu da situação numa boa. E eu não me julguei que eu era superior aos outros de modo algum. Pelo contrário, eu estava trabalhando com gente muito inteligente e gente de muito dinheiro. Entende? Gente rica, eu não. Eu estava ali numa condição difícil. Na sua opinião, qual seria a verdadeira causa da depressão? Ela é uma doença mental, incluindo a participação de neurotransmissor como a serotonina, ou a causa maior seria principalmente o espaço pensando influenciado pelas consciências afins? Teria alguma sugestão de leitura da conscienciologia falando sobre o assunto? Olha, nós temos vários lugares que a gente já falou sobre depressão. Agora, o problema que você está falando tudo aí tem sua razão de ser. A serotonina entra nisso. Agora, a coisa séria é o autoassédio mesmo. Os caprichos da pessoa, as frustrações que ela tem na vida. Isso aí leva ela a se predispor, os assediadores tomam conta depois. Porque uma pessoa, às vezes, super racional, super lógica, ela se transforma num bambu vestido, ela se transforma num vegetal, às vezes de um dia para outro. E tem certas condições, ou certas pessoas, que às vezes de manhã ela é uma coisa, de tarde ela é outra, de noite ela é outra. Isso aí mostra autoassédio absoluto, grande, imenso. A pior coisa que tem é aquela pessoa que entra e fica aí em depressão, aí 15 dias, fica dentro de casa, não atende nem telefone, fica no escuro, e a pior coisa que tem é aquela minha mensagem que eu dou, que é uma das piores coisas que tem da pessoa. Você chega e vê aquela moça sentada no chão frio do banheiro, com os braços assim, com o vaso da privada tampado e ela com os braços assim. E ela não quer nem conversar com você. Isso tudo é depressão, brava. Agora, por isso que a depressão pode chegar num ponto que os assediadores tomam conta, colocam a canga na pessoa e ao suicídio. Tem muito caso de depressão que leva ao suicídio, todo mundo sabe disso. Agora, uma pessoa que passa assim, passa ali várias horas em cima daquele vaso, depois vai para a cama e fica lá. Não quer saber do mundo, nem conversa com você. E outra coisa, às vezes passa assim 15 dias, só procura comer, etc., calada, quieta, não pode falar nada. Isso é depressão. E é autoassédio, dos bravos. O ambiente fica terrível. Gostaria de seu esclarecimento com relação às diferenças entre mulher e homem, no sentido de facilidades e dificuldades na evolução consciencial, levando em consideração a paragenética e a genética. Olha aqui, ó, a pergunta do nosso amigo está dando uma do Adorno. Homem e mulher, facilidade e dificuldade, paragenética e genética. O seu comentário de ontem na tertúlia em relação à sua aprovação na eventual criação de uma filha, tem alguma relação com isso? Não. Eu estou falando a criação de uma filha pela dificuldade da facilidade que hoje tem na sociedade patológica. Uma mulher hoje é muito enrolada, é muito envolvida, é muito tentada, de tudo quanto é jeito. Agora, quando chega na adolescência, que as mulheres acham que são a rainha do cosmos, é duro de sustentar isso aí.
Vocês não acham que é isso que eu estou falando? Não é o caso. Agora, eu não tive filha nessa minha vida, de modo que dessa eu escapei, porque como é que seria? Você tem que carregar ovos, né? Uma filha, você fica carregando ovos, né? Para não cair. O negócio não é fácil. É isso aí que eu quero dizer. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é mais o assédio de vida, a permissividade sexual e a liberalidade de costume que nós vivemos hoje. Praticamente não tem, às vezes, em certos lugares, nem limite. Não há mais raia para conter o processo cosmoético. Tem pai, por exemplo, que sai de casa antes da criança deixar a família. Então, como é que fica? E os divórcios, como é que fica? Até os americanos já estão entrando, já tem filme americano, já estão mostrando o processo de divórcio. E os meninos que ficam sem pai, e a situação toda que tem, todo dia tem. Agora, de vez em quando, a pessoa consegue superar isso. Ainda agora, apareceu lá um filme de um camarada, que é o Rômulus, meu pai, chama o filme. Esse filme é baseado no menino que escreveu o processo, mas uma inteligência o menino. E outra coisa, o artista que fizeram, o menino que colocaram para fazer o papel, o intérprete, é de cair o queixo. Ele aparece, ele come todos os outros que estão na cena, homem, mulher, menina terrível como ator. Agora, o que se passa? Esse cara que escreveu isso, já em infância, com as anotações dele, ele se tornou um grande escritor e se tornou um filósofo hoje. Esse é o cara que escreveu isso, o Rômulo, meu filho. Entende? Agora, é terrível porque é um conjunto de tragédias. E ele então pôde passar por cima daquela tragédia, escrevendo. A mãe dele alterada, o pai alterado, o cara que era amigo do pai dele, que começou a trair com a mulher, a mulher vivendo entre os dois homens, o menino vendo, ela arranjando um filho depois com o outro cara, entende? Aí tem que colocar o filho, a filha, num orfanato. Quer dizer, o menino passou por tudo isso, escreveu depois, se tornou escritor e virou filósofo. Esse é dose. Esse cara é bom. É tanto que uma hora eu vou pedir depois para a Adriana para ver o nome desse cara lá para mim. Sabe que é interessante o negócio dele, é muito interessante. Outra coisa, isso é fato. O filme é baseado em fatos. Tudo dele. Agora, é muito interessante porque eu estava lá, não ia ver nada daquilo. Eles estavam trabalhando lá em casa para mexer no alarme, lá que precisava de ajustar umas coisas. Aqui já estava horas. Eu queria tomar banho, mas não quis mexer, porque a hora que vai mexer em alarme, tem que mexer em todas as janelas, aquele negócio todo. Então, se eu estou lá dentro, eu não tenho que entrar. Então, o que eu fiz? Eu disse, eu vou ler. Na hora que eu leio, me deu a questão, olha que tem um filme. Eu passei assim, pensei, que filme? Não tem filme nenhum que presta aqui. Aí fui olhando, quando eu vi, deu aquilo daí a pouco. Eu falei assim, eu vou ver, deve ser esse filme. Aí eu senti que era para ver. Realmente valeu a pena. É aquele negócio do meu negócio de passar a mão, sabe como é que é? Às vezes eu acerto em filme. Rômulus, meu filho. O filme é recente, agora o caso dele já faz algum tempo, né? O povo todo já morreu, etc., só ele que está vivo. Agora, o caso é baseado em fatos daqueles que falam no fim. E aí o fulano aconteceu isso, o outro fulano aconteceu isso, e esse aqui, o autor, o menino, ele se tornou escritor e um grande filósofo, conhecido internacionalmente. É negócio sério, vale a pena ver. Agora aqui, a primeira vez que eu vi a música Clair de Lune, de Claude Debussy, e a nona sinfonia do Beethoven, fiquei instantaneamente ligado a uma série de flashes de sentimento retrocognitivo, como se uma viagem no tempo se tratasse. Tal como já aconteceu com algumas outras músicas, tenho banhos energéticos intensos e com facilidade em descoincidir. Sim, mas isso é sugestão da própria pessoa, problema da emoção dela. É o processo emotivo que faz isso. Aí tem que dar um desconto. Como aproveitar esse rapport
e expandir a assistência a um número maior de consciências ainda aprisionadas no holopensene dessas épocas. Isso é aproveitado pelo amparador na TENEPS ou em parapsicogramas coletivos, psicogramas? Sabe-se se Claire de Lune foi utilizada nos cursos intermissivos, tal como aconteceu com Chanson de Matin, do Elgar, entre outras? Não, o caso todo é o seguinte, deixa eu te dizer. Geralmente o que tem nessas canções é que o cara veio de lá, ele lembra da música que ele ouviu lá e ele cria a música aqui. Essas músicas, o Claire de Lune, não foi feito pelo Debussy. Ele fez a cópia que ele lembrou, que ele ouviu do plano extrafísico. A mesma coisa o Elgar. O Chanson de Matin, era a música que ele viu, o acorde, as coisas que ele viu do plano extrafísico. Então, eles trazem para cá. Seria bom você ler um livro que chama Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Lá ele fala sobre esse processo dos médiuns que trazem o processo extrafísico para cá. Pintura, música, etc. E outra coisa, tem música que traz tudo errado, que vier da baratosfera, que é o Sansan, junto com o nosso amigo lá. Teve gente que foi ouvir o Sansan, mas ele não está aqui agora, o César, pegou e foi ver se o que eu estava falando era certo. Pegou e começou a sentir os negócios, porque ele sente energia. O César já está dominando bem o processo de energia. Deu uma na cabeça dele violenta. Ele foi testar o que eu falei sobre o Sansan, sabe? Que aspectos de pesquisa do grupo Karma podem ser retirados de uma família com grande predomínio de mulheres, só irmãs, tias, primas e netas? Primeira coisa é a seguinte, é preciso de um observar quem é que são os pais dessas mulheres. Esse é que tem culpa do cartório. Observa bem, é por aí. Os pais desse povo, das irmãs, das tias, das primas, das netas, pais. O senhor falou no início da tertúlia sobre o transmentor. Como ele, a monja e outros entraram na sua vida? Como é o relacionamento deles com o senhor hoje, depois de todo esse tempo? Já se informaram mais? Já lhe informaram mais alguma vez? Pô, poderia falar um pouco mais? Está parecendo Lost isso aqui, não está? Mas não é, não, é outra pessoa. O caso é o seguinte, vou te dizer, eles me dão muita ideia, indicação, encaminhamento, orientação das coisas. O transmentor é um orientólogo, ou seja, um evoluciólogo, um orientador evolutivo. Agora, ele é meu amigo de muito tempo. Como eu já tive muita retrocognição e conheço as coisas deles, ele me trata assim mais com uma certa familiaridade na história. Agora, a monja foi a mesma coisa. Como a gente tem muita coisa e gente em comum, o povo que ela faz assistência é o povo que eu preciso de fazer assistência, então a gente tem uma relação em comum nessa história toda. Agora, ela me ajudou demais no início da minha vida aí, devido às coisas complicadas da minha infância. Ela foi uma bênção dentro dos meus casos lá. Agora, o transmentor, ele tem me ajudado demais e orientado todo esse meu trabalho com a conscienciologia. Quando eu mesmo vim para cá, a situação toda que ele falou para mim, que um dia também viria aqui. Quando ele precisasse, ele viria. Eu custei admitir aquilo, mas ele já esteve aí comigo mesmo várias vezes. Isso é novidade, porque eu nunca esperava que ele viesse. Dentro das coisas, porque eu sei como é que ele é um cara ocupado. Tem um certo compromisso, mas... Agora, outra coisa. Eu estou aqui com mais um dado que alguém viu na internet sobre o processo de André Luiz e a personalidade de André Luiz. Pela quarta ou quinta vez eu vou falar aqui agora, definitivo para vocês, o seguinte, que eles acham que eu falei que André Luiz era, e eu falei isso inclusive para o Osmar Ramos Filho, não tem nada desse negócio, que ele era um sujeito, que eles falam o nome aqui, que eu nem sei quem é, não tive contato, eu estou na barca de Niterói, não sou casado, nem vou para o Rio ou qualquer lugar. De modo que isso tudo é bobagem, mal entendido.
Faustino Esposel, que é o nome desse, não tem nada disso. André Luiz, hoje a gente já pode falar. Eu não podia falar antes, por quê? Porque esse negócio já deu um monte de causa no tribunal. Chico Xavier foi perseguido por causa do caso Humberto Campos, que ele começou a receber as mensagens com o nome de Humberto Campos, depois concederam XX, e aquilo tudo deu problema em cima dele. Então, quando André Luiz chegou, ele falou assim, é melhor usar um outro nome. Aí ele começou a usar o nome de André Luiz. Eu já recebi a mensagem dele, André Luiz, que era o Chagas. Agora, o pai do Chagas era o cientista do Vaticano. Como é que a gente ia falar uma coisa dessa? Outra coisa, uma das netas, sobrinhas, sei lá, alguém lá do negócio dele, era uma das moças mais bonitas do Rio que eu conheci, uma loura, que hoje ela é condessa. Deixa para lá. Você está entendendo como é que é? Eu sabia dessas coisas todas e nunca falei isso para ninguém desse povo. Eu via tal loura no Rio, o negócio todo. Agora, então, veja, há muito mal entendido, muita bobagem, processo de internet. Internet é um poço, é o tolicionário, né, como a gente chama. Lá tem de tudo, todo mundo chuta tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, há mal entendido, mal informação, não é isso. Nunca falei isso, não tem nada a ver com isso. E agora, eu tenho uma prova disso. É só pegar os desenhos que tem de André Luiz, vocês vão ver que é o Chagas quando moço. Tem o desenho dele. Outra coisa, tem um desenho desse, foi até eu que fiz. Isso foi na época, eu era rapazinho. Tem lá o desenho dele. Outra coisa, eu conheci o André Luiz antes de conhecer o Chico. Eu já recebi a mensagem dele. Eu comecei a receber mensagem do André Luiz, eu tinha 13 anos. Agora, ele, por que que é? Ele é de Minas, trabalhou em Minas, o processo todo dele, nós também somos, o Chico Xavier também é gente de lá, é gente do contexto, da região, sabe como é que é? O negócio todo foi esse. Outra coisa, a doença é de lá, é típica, clássica, até hoje ainda tem. Quando nós fomos estudar essa doença, o professor começou a falar lá de barbeiro, eu falei assim, o que o senhor está falando é isso aqui? Peguei na janela e levei para ele. Eles foram olhar, era transmissor. Barbeiro, triatoma, legista, brabo. Isso, lá em Uberaba. Entendeu? Agora, gente, uma coisa que eu quero falar para aqueles que estão estudando, de vez em quando que eu falo, aqueles que estão escrevendo, fazendo livro, né? Então, hoje eu vou falar sobre um paradoxo muito interessante. Isso aqui é observação minha. O grande paradoxo da redação, ou seja, de escrever. A palavra escrita mais errada, você escreveu mais errado lá, é a mais fácil de ser corrigida. Não é necessário ver a página, é só escrever a palavra errada, que ela vai ser única lá dentro das outras que estão certas. Você vai direto aonde ela está. Não há outra, se supõe que não tem. Agora, se você acha que você errou mais, você olha o resto, põe de novo, né? Só clicar lá no Find. Vocês estão entendendo o paradoxo? Agora veja, uma palavra que você errou mais é a mais fácil de consertar. E essa? Vocês ainda não ouviram isso. Isso é observação minha. Está nas minhas notas antigas do negócio de escrever. Mas tem lógica ou não tem? Agora, no meu texto hoje, isso é uma beleza. É tanto que a AMBI tem me ajudado lá para fazer correção de certas palavras. Então, a hora que a palavra investiu uma letra, faltou uma letra, eu escrevo aquilo lá, eu vou direto, não preciso de olhar página, não preciso de olhar. Agora, veja, 6.100 páginas, eu não ponho o número, vai direto. Agora, por via das dúvidas, eu ponho de novo, para ver se tem. Sei lá se tem uma segunda, nunca se sabe. Até hoje eu não achei a segunda, não. As segundas existem, por exemplo, COSNE, que é consciência que você inverte o NS, aquele negócio todo, essas coisas tem. Ou, na hora que você faz o ão, e coloca um acento grave, isso também tem. Isso aí repete. Isso aí eu vejo, de vez em quando eu checo isso aí. Vejo onde é que está o erro. Vocês então entenderam o que é o paradoxo da correção? E olha a lógica disso.
Quem está fazendo um livro aí, vai ser fácil corrigir lá qualquer coisa. Tá certo? Valdo, sobre a pergunta sobre depressão, eu queria falar para os teletertulianos que eu escrevi um livro sobre isso, né? Eu tive experiência com depressão durante muitos anos, então se quiser alguma ajuda, quiser trocar alguma ideia por e-mail, pode mandar um e-mail aqui para a Tertúlia e entrar em contato comigo. Meu nome é Flávia. Vale a pena. Como é que é o título do seu? Mudar ou Mudar. Pois é. Mudar ou Mudar, que é o título dele. Hein? Alô. Mudar ou Mudar. Flávia Guzzi. Chefe, o homem lá é o Raymond Gaitas. É isso mesmo. Você estava procurando? Abre aqui um instantinho, Greg. Você pensou. Então, ele foi professor de filosofia, fundador... O que é? Ah, é? O que é que está falando? Ele é fundador da Universidade Católica Australiana e professor de filosofia moral no King's College em London. Ele nasceu lá em 46 com um pai romeno, que é o tal do Rômulus, que você provavelmente é o título, Rômulus Gaitas. Você chamava ele de Jack. Que a hora que foi para a Austrália tinha que mudar o nome, porque ninguém pronunciava Rômulus. Ele falou no filme. E a mãe era alemã, né? A mãe era alemã e era uma prostituta. E ele chegou na Austrália em 50, lá, com 4 anos. Sua infância... Outra coisa, está falando aí, né, porque ele tinha uma meia-irmã, ela ficou no orfanato. Está falando? Não fala dessa E meia-irmã. outra coisa, está falando do pai da meia-irmã dele, não? Também não O cara fala. se atirou de um lugar muito alto, mas antes de se atirar, ele colocou uma faca no chão, assim, um punhal, tipo punhal, uma faca pontiaguda, no chão, para ir pular em cima. Nossa. Quer dizer, a vida do cara é de uma tragédia, você vê a baratosfera o tempo todo. Agora, quer dizer que ele virou católico, então, no fim? Virou católico. Então foi Volta isso. aqui no coisa. Essa eles não falam no filme. Outra Ele coisa... virou católico para apelar pela situação Tem que uma ele viu referência todos os bibliográfica aqui. Hein? Tem um livro escrito sobre ele. Desce um pouquinho. Agora, ele escreveu mais livros além desse aí? Ele escreveu A Common Humanity, pensando sobre amor, verdade e justiça. Deve ser interessante esse filme. E Esse cara não é bobo. ele escreveu sobre The Philosopher's Dog, o cachorro do filósofo. Isso é interessante, E falou sobre bem Lá e na mal. casa dele, na Austrália, com os negócios todos, tinha tudo quanto era bicho. Tinha até catatua, aquela branquinha que tem tenagem. Sabe como é que é? Tinha um monte de bicho. O nome do filme é Rômulus, meu pai pai. O pai dele gostava de pegar os bichinhos, os insetos, principalmente a abelha que estava para morrer, esquentava e dava vida de novo, soltava. Ele mostra isso no filme. É muito interessante você ver que o negócio foi vivido. Um fato vivido você vê logo, é diferente do fato imaginado. O filme aí é interessante por causa disso. Entendi. Rômulus, O nome Rômulus, meu pai. Meu pai, pois é. Rômulus, meu pai. É o nome. É com Eric Bana e Franca Potente. Agora, o rapazinho, como é que chama o ator? O rapazinho tem um nome bem complicado, só um minutinho. Esse é o maior ator dos últimos tempos. O rapazinho se chama... Você já viu o filme para ver o menino? Só a cara dele, o jeito que ele chega. E o menino é impressionante. O rapazinho se chama Cody Smith McPhee. McPhee. Cody Smith McPhee. Quantos anos ele tem, está falando? Posso olhar. Isso aí é impressionante, esse menino. Quer dizer, o homem é impressionante e o ator é impressionante, o rapaz. Vale a pena ver esse processo aí. Agora, ó, eu não acho que talvez seja filme para examinar aí a turma aí do Pipoca, não. Esse aí não é de Pipoca, é muita tragédia. É muita tragédia normal. A vida é assim, mas não é bom, né? Vida, né? Isso não é filme Pipoca, sessão Pipoca, não dá, né? Ele vai engasgar com pipoca. Isso não, sessão Vitrilo. Ele é um ator australiano, nasceu dia 13 de junho de 96.
96? 96, tem 13 anos. Não, mas o filme foi feito quando? Tem que descontar. 2007. Então ele tinha 11 anos. Tá certo? Tá é certo. Isso, é o que eu calculei. Eu devia ter uns 11 anos. Esse menino é um gênio. Deve ter sido ator lá da época do Shakespeare, esse negócio. Agora, só vocês vendo o filme, vocês verem. Olha, eu entendo esse negócio um pouquinho, né? Eu já fiz um monte de filme, né? Uma opção de coisa. A gente sabe como é que é isso. O menino é de tirar o chapéu. É australiano o ator? Impressionante. O menino é australiano? Eu não sei, ele é australiano? Não, o menino é um ator australiano também. É. Ele nasceu na Austrália, o menino. O Agora, menino, realmente, com essa atuação, está escrito aqui. Depois dessa atuação, ele ficou muito respeitado. agora, quem quiser estudar o processo da filosofia, vale a pena ver o filme. Você, por exemplo. Que o rapaz virou até filósofo depois. Né? Agora, ele guardou tudo para escrever o negócio. Agora, me conta, aí está falando que o livro, o primeiro que ele escreveu foi Rômulus, meu pai? Tá? Parece que sim. E está falando quando é que ele publicou isso? Em 88. 88? Em 88, Quem é que escreveu em 88? Quem escreveu o que? O filme? Não, como é que foi o negócio? O livro... Peraí. Ele escreveu, mas ele publicou quando? Foi em 88? Não deve ter sido. Não, Text Publishing, em Melbourne, em 1988. Então primeiro Text Publishing. Em Londres, em 2000, teve uma revisão. Tem uma versão espanhola, em Barcelona, alemã, em Viena, em holandês. Não, eles falaram lá que tem livro dentro do mundo inteiro hoje. Ele foi aberto, ele ganhou alguns prêmios em debate público aberto em 1999. O rapaz é muito inteligente. O cara o personagem, você vê que... A revisão do Australian Financial disse que é um dos 10 melhores livros da década. Esse livro. Esse aí. Agora, se vocês quiserem ver, está na Telecine. De vez em quando aparece lá. O Telecine parece que é no 61, tá? Premium. Mas fala aí, chefe. Essa questão voltar na questão do Adorno, mas tem a ver com essa equação cognitiva. É o seguinte, eu tenho vários casos de filósofos alemães que a gente lê, existe uma abstração assim absurda e rebuscada, difícil de compreensão. O caso do Hegel, o Marx... mas em parte é por causa do idioma. Adorno, deve ter porque o alemão é muito matemático. A hora que eles querem fazer filosofia, eles tendem para o processo da imaginação e aquilo entra no nível da fantasia. Para contrapor o processo da matemática fria. Entende? Para mim é isso que você... O Hegel, ainda mais do que isso, ele tem os neologismos dele lá, que você tem que... Se não souber aquilo, você não entende nada. Não adianta nada. Tudo bem, mas acontece isso muito com filósofo alemão. O pior da história. Não sei se tem a ver com a tradução. Você sabe que não dá para traduzir certas palavras do alemão para outro idioma, né? Você sabe disso também. Eu estava pensando... Porque às vezes uma palavra só, ela tem 3 significados juntos. Então é a coisa mais difícil que tem de fazer tradução. O sinal... Acho que aqui mesmo tem um exemplo. Eu já vi alguma crítica que quem lê em alemão entende melhor essas coisas, porque tem alguma coisa da tradução que se não me engano, aqui tem uma que mostra essa de 3 meanings, que a pessoa fica sem jeito de traduzir. É muito difícil. Acho que aqui mesmo tem um assim. Aqui, ó. O processo aqui, o Marco Antônio Casanova e o revisor, o Eduardo Soares, eles fizeram um monte de rodapé no livro aqui da Zahar, do Adorno. Então, por exemplo, ele mostra aqui assim, ó, o termo alemão Einschleifen possui 2 sentidos básicos. E aí ele vai. Agora, e por aí ele vai, mas tem uns aqui. O termo alemão Aufhebung é o termo central da filosofia hegeliana.
Sua tradução é dificultada pela complexidade semântica que lhe é inerente. Significa ao mesmo tempo supressão, conservação e elevação. Tem problema da tradução. Presta atenção. Supressão, conservação e elevação. Mesma palavra. Uma opção que vem sendo por vezes utilizada em português é a tradução por suprassunção. Não dá nada. Então, Suprassunção, você lê isso... No entanto, em função da artificialidade de sua formação, só muito dificilmente se compreende essas palavras, os 3 momentos do termo alemão. Com isso, optamos pela palavra suspensão, que envolve em si, de maneira muito mais imediata e direta, a estrutura complexa em jogo na noção de Aufhebung. Você está entendendo? Agora veja, você entendeu? Foi bom que eu lembrei que aqui tinha, aqui, ó, são muitas páginas aí, atrás, mas eu tinha lido de serem os filósofos alemães que dão esse problema de compreensão. Agora, ele é um dos mais difíceis que tem para entender por causa disso. Mas tem a ver com agora, veja, essa aí, a palavra que ele está usando é do Hegel, não é dele. Porque eu já li críticos dizendo que tem problemas de tradução do alemão para o português que dá esses problemas. Agora, o Hegel aí é dos piores que tem, para ler, para fazer tudo também. Ele não é fácil, não. Agora, ele cita muito o Hegel, o Heidegger. Porque esse do Adorno eu li umas partes assim, peguei alguns trechos, estava vendo que é bem difícil a compreensão. Vai ter que... Agora, eles acham que com isso eles estão esclarecendo. Não estão. Eles estão dificultando o esclarecimento. A verdade nua e crua é essa. Você não acha? Mas no fundo é problema do autor. Problema de inteligência da pessoa de se organizar mentalmente. Ele está usando uma boa língua, mas não tem organização. Entende? O problema tem sempre a cabeça, o que a gente chama de cabeça confusa. É o confusivo que eu chamo. Aqui, se a forma de cognição abrange o conhecimento de todas as perspectivas da vida, aderir tal conceito epistemológico ao método de ensino poderia resultar em estupro evolutivo? O autodidata se enquadra na questão da autocogniciologia? Sim. O autodidata é que se enquadra nisso. Agora, estupro evolutivo, a gente fala mais do ponto de vista evolutivo cosmoético. Agora, o processo de você falar e o povo compreender. Estupro evolutivo, por exemplo, não entra nesse caso que eu estou falando da palavra alemã aí, da supressão. Não, o negócio não é bem isso. Né? Suprapressão, não tem nada disso. Mas pode falar. Na ciclologia tem o ciclo, autorreflexão, contraponteamento. Então, o contraponto está no ciclo da autorreflexão. O senhor está sempre falando que esses contrapontos do Adorno... Isso aqui é para ele, eu vou mandar isso aqui para ele, é que eu não tenho mais. Mas tem que mandar lá para alguma... Mas tem um tipo de contraponto que leva à autorreflexão. Eu queria entender essa diferença. Não, todos eles levam. Por que, que no caso dele... Por que no caso dele... Tudo que ele faz leva à reflexão. Mas veja, ele só usa isso o tempo todo. A crítica é o excesso. Que ele faz de... tá. Eu critico o rolo que ele faz. Aqui, ó. Ele rola, embola o meio de campo e não sai dali. Isso é que é o negócio. Agora não, eu vivo usando essas coisas todas. Gente, eu não fiz 2 sessões do Homo Reurbanizado. Espera lá. Vamos pegar aqui o Homo Reurbanizado para vocês verem as 2 sessões. Está aqui. E outra coisa, quando eu fiz isso aqui, um monte de gente meteu o pau. Eu não vou falar aqui os nomes, porque tem um deles que meteu mais, o desancou comigo, não está aqui mais, ele está trabalhando fora. Outra coisa também é que tem que chegar a alguma conclusão, né? Que no caso ele não chega, isso? Ele rola e fica só nisso, passa para o outro capítulo, depois vai para o outro capítulo, no fim você não teve capítulo nenhum. Você capitulou. E ele primeiro. A verdade nua e crua é essa. Agora, gente, deixa eu ver aqui onde é que está o nosso processo.
capítulo 9, página 511. Analogismos do belicismo. Agora, depois, capítulo 10, antagonismos ao belicismo, 535. Agora, depois, nós mostramos uma opção de coisa até chegar lá na taxologia do belicismo. E o 16, por exemplo, é guerra ou ofensiva. Que a gente está mostrando como é que é. Isso tudo é para dar uma ideia. Agora, nos analogismos do belicismo, nós falamos aqui similitudes, binômios, singularidades, correlações, identificações. Tá certo? Agora, antagonismo. Nós falamos objetores, antagonismo, conceptatos, divergências, isso tudo quanto é tipo. Então, a pessoa pode ter uma noção disso, mais séria. Vale a pena ver por aí como é que a gente chega lá. Agora, dentro desse tema, nós procuramos clarear tudo que foi possível, usando essas comparações. Agora, o problema aí são equivalências, são confrontos. É só pegar as tabelas também da enciclopédia, a gente vai ver isso. As tabelas têm muito confronto, muita coisa nesse sentido. Agora, o problema dele não é isso. O problema é que ele fala nisso o tempo todo. E a maioria dos filósofos são assim. Então, é a coisa mais fácil que tem. Entende? Você pega qualquer coisa, começa. O que você já falou de contraponto? Não falou para o de arranjar. O que você falou de paradoxo? Põe. O que é que você falou de interação? Põe. O que é que você tem? Por isso que é que eu coloquei o crescendo, interação, paradoxo, tudo aqui, ó. Só aqui eu já mostrei para vocês o que tem de duplicidade assim, ou de espelhamento da situação. Aquilo que é contra, aquilo que é a favor. Vocês observam, vou repetir aqui para vocês, você tem uma ideia. Sinônimo é de um lado e do outro. Antônimo é de um lado e do outro. Sinergismo, quase sempre é de um lado e do outro. Ciclo, às vezes é de um lado e do outro. Binômio é de um lado e do outro. Interação é. Crescendo é. Agora, fora outras coisas que tem por aqui, né? Isso é para começar. Agora, com isso, a pessoa tem uma ideia do que é. Mas veja, esse meu aqui é tudo colocado na bucha matemática. Eu dou exemplo na hora, não tem meio termo. Eu não estou enchendo linguiça. Agora, lá é uma encheção de linguiça que eu vou te contar. Agora, alemão gosta de linguiça, né? Vocês sabem. Ele faz até aquele linguição, etc. Eu, para mim, é isso. O problema dele deve ser isso. Essas palavras sesquipedais também, elas podem influenciar nisso, nessa compreensão também? Não? Pode. Agora, a sesquipedal, ela pode clarear muitas coisas. Eu acabei de escrever um verbete usando 10 sesquipedais. Não chega a ter todas 10 sílabas, mas a maioria tem 8, 9, 10. Sabe como é que é? Agora, o que é que eu quero dizer? Nesse caso, eu quero escrever sobre a maximologia evolutiva. Já tem um verbete que eu trouxe aqui que chama maximologia, não já? Há muito tempo, eu acho, eu já trouxe. Parece que eu já trouxe, eu não sei. Não? Maximização. Pois é, mas é que equivale à maximologia. Agora, o que é que se passa? Esse outro é maximologia evolutiva. Agora, o que eu quero dizer com isso? Eu quero falar da evolução do evoluciólogo e do serenão, quer dizer, do transmentor e da monja. Agora, eu arranjei 10 máximos para mostrar o processo tudo na base de mega. São os maiores que tem. Esse eu nunca trouxe. Você está entendendo? Que parece ser tudo a mesma coisa, mas não é. Então, por exemplo, eu nunca mostrei 10 megas juntos. Eu já falei, por exemplo, trinômios. Trinômio eu já falei, por exemplo. Mater Pensene, Mega Trafor e alguma outra coisa. Mega Foco, por exemplo.
Agora lá não, são 10. Esse eu nunca trouxe. E é só mesmo a partir do evolucionário que esse negócio começa a funcionar. Não dá para juntar aquilo que está lá. Estou ficando preocupada, professor Valdo, porque O que você está escrevendo? no meu verbete que Eu eu entreguei, sei, eu botei uma sei. listagem de 100 megas. Pois é. Mas tô agora você vai preocupada depois comparar com os meus. Vamos ver como é que fica. O meu é de pobre, são só 10. Não, pois é, mas por isso Ação de arrasar. eu estou nervosa aqui. São os piores que tem. Olha, é o top em matéria de ideia evolutiva que eu já escrevi, esses 10 tópicos. São só 10. Bom, Você vai ver o depois. senhor vai olhar antes, né? O nome é Maximologia Evolutiva. Mas aí tudo junto, é Sesc Eu Pedal. falo claramente que é dos evoluciólogos e serenólogos. É Sesc Pedal, está tudo junto. O quê? É Sesc Pedal isso também? Não? Não, o meu lá tem Sesc Pedal, porque eu estou usando, são expressões prefixais. Quer dizer, elas têm afixo, no caso prefixo. Mas estou dizendo, quando eu vejo o Sesc Pedal do seu caso, é compreensível. Agora estou dizendo, quando vem do alemão, será que na tradução é que dá problema? Que roda tudo. Porque lá tem os processos da desinência, né? Aquilo é um rolo. Eu prefiro português. É muito mais direto. E, no entanto, não é inglês. Português fica entre o alemão e o inglês. E eu prefiro português. Entende? Por isso que é que eu escrevo em português. Está aí. Se o negócio fosse bom para escrever só em alemão, eu teria escrito. Olha o trabalho que deu, por exemplo, o Freud, que escrevia muito bem em alemão, e era um grande escritor. Agora, o que se passa? Tudo deu para trás. Interpretaram mal, tudo fizeram para trás. Foi Deus nos acuda, não é isso que eles falavam? É o Deus nos acuda, chamavam. O negócio é terrível. Professor, Pode falar. como que a gente vai mensurar o trafor? Porque a equivalência, a equação cognitiva, ela está relacionada com a equivalência. Como é que eu vou mensurar dois trafores? Como é que eu vou colocar? Um tem mais, outro tem menos? Como é que eu faço O isso? trafor é o seguinte, você pode ter um trafor como artista, pode ser um como investigadora, uma pesquisadora. Qual que é o trafor maior? Como investigadora. Então acabou. Você vai olhar então o espírito da coisa, a essência, o conteúdo, o mínimo. Qual é o objetivo daquilo? Porque trafor tem de tudo. Uma pessoa, por exemplo, tem um trafor fora de série para dançar, por exemplo, que é o caso da nossa amiga que estava aí hoje, que é dançar, está entendendo? Uma dança específica para um determinado país. É um trafor. Mas Ela é ótima, dançarina. No caso aí é de flamenco. Tá entendendo? Hoje ela esteve aí, ela trabalha, né? Hoje eu estive dando uma entrevista, e eles filmaram aqui, fotografaram, etc. E ela é professora de flamenco. tá. Entende? Aqui tem até umas alunas dela que ela encontrou, etc. Tal. E essa condição da equação cognitiva é aquela que caracteriza a criatividade, não é? A pessoa tendo dois Pois trafores. é, mas agora assim. veja, a criatividade, ela é cerebelar ou é cortical? O flamenco, ele é cerebelar ou é cortical? Cerebelar. Acabou. Agora, então, aí você começa a analisar tudo. Você mexe com a psicomotricidade, então tem que usar mais músculo. Sim. Ou você mexe com a intelectualidade, tem que usar mais neurônio. Então, por aí você vai caracterizando dentro da evolução o que é o trafor básico, aquilo que é mais superior ao outro. Uma pessoa é dedicada a alguma coisa que diz respeito ao corpo. Por exemplo, ela dá muito valor para o processo de sexo, gênero, ou qualquer coisa nesse sentido. Somática. Agora, uma outra já dá muito valor à golossoma, a partir do mental soma. Então, trabalha demais com sedimento. Onde é que está o megatrafor? No segmento. Aquele que está com o holossoma é superior àquele que está mexendo só com o soma. Não dá para trabalhar um holossoma só no mental soma. Você entendeu? Sim. Quando você trabalha no mental soma, você está trabalhando com tudo. Mas o predomínio
é mental somático, é de discernimento. Muda tudo. No discernimento você vai ver que a sua consciência não tem sexo. Então, perder muito tempo com gênero é besteira, é tolice, é superficialidade. Ó, começou a já mostrar a diferença. Sim, mas aí no caso é colocado dois trafores equivalentes, mas assim, de base evolutiva. Agora, o ideal é aquela pessoa que tem trafor cerebelar e trafor cortical. E empata, alto nível. No mesmo nível. E depois ela deixa dominar o cortical. Entendeu? E é essa condição. É o que acontece aqui. Aqui nós temos um monte de gente que tem os trafores de um lado e do outro. Sim. Agora, o problema é que alguns chegaram com uma tendência para a esquerda. A gente está colocando o centro. O problema é esse. O caminho todo é esse. Tem gente que gostava demais de avião, de motocicleta. Não é isso? Tem um outro aqui, que é o Antônio. O Antônio. Ele também gostava de avião, de motocicleta, que tinha essas coisas. Depois ele arranjou um Jeep, melhorou muito. Off-road. Mas nesse caso, são duas condições opostas, né? Aqui está se falando de equivalência. Quer dizer, dois trafores que seriam mais Não, mas úteis. aí você que arranja a equivalência. Agora, por exemplo, você quer uma equivalência de trafor superior e uma inferior. Vamos pegar primeiro uma primária. O cara é bom de dança e é ótimo, por exemplo, para dirigir. O que você acha? Tá. São dois trafores cerebelares. Ok. Ok? Ok. Agora, do ponto de vista mental somático, ele é ótimo como professor. E ele é bom também para escrever. Ok. O que você acha? Tá. Já deu mais Deu. ou menos por aí. Deu. Ok. Agora, pensa bem que você vai ter outras nuances nesse processo. E trafora é coisa séria, porque é mexer na virtude, né, nos predicados da pessoa. Não é fácil. Agora, uma coisa mais séria que tem é estudar o trafar. Trafar quer dizer traço fardo. É aquilo que a pessoa anda assim. Por isso que eu falo para o meu chefe lá, como é que eu estou sentado? Por causa do trafar. Senão, fica assim. Entendeu como é que é? Não dá. Isso tem vários nomes, né? Tiflose. O negócio todo que tem. Pois é, carregando fardo. É muito trafar que a pessoa tem. A tendência da gente é caminhar com os trafares, se você não tiver cuidado. Toda pessoa, quando vai ficando mais velha, igual eu, ela vai encurvando. Você está entendendo? Isso são os trafares. Tá certo? É a canga nas costas. Seria um vício, né? Traço fardo. Agora, o fardo que eu chamo, por exemplo, sempre me pergunta, qual exemplo que você dá de trafar? Eu falo, tabagismo, fumar. Mas é óbvio, A né? pessoa quer ficar livre do fumo Sim. e não consegue. Quer dizer, é um fardo que ele carrega e não tem jeito de alijar. Está ali, carregando. E outra coisa, isso é ótimo porque quem carrega, que está cansado, geralmente perde o fôlego. É o que acontece com o cigarro. Perde o fôlego. Entende como é que é? Sim. Pensa bem no trafar. Às vezes vale a pena você Tá. estudar. Ok. Quem é que está com o microfone? É você? Professor, na página 27, na exemplologia, eu queria entender melhor o conceito de equação cognitiva teórica. É admitida pela Consim, contudo ainda sem autovivência direta. Quer dizer, ela é teórica. Filosófica. Eu quero fazer a TENEPS em alto nível, estou estudando, estou fazendo uma força. Eu acho que dentro de 5 anos eu vou fazer a TENEPS. Essa é a equação cognitiva teórica. Eu já estou entendendo tudo sobre a TENEPS.
Você tem que arranjar um lugar adequado, uma opção de coisa. Isso é equação cognitiva teórica sobre a tendência. Então, assim, a pessoa já identificou o sinergismo desses trafores? Agora vem o outro, a vivenciada. A admitida e vivenciada exemplarmente pela consciência ilustre. Aí chega o cara para você e fala assim, ó, eu sou veterano da TENEP, faz 10 anos que estou trabalhando com ela. Já vi as seguintes características boas que já ajudaram a minha vida. Isso. Esse é Sim, mas eu a digo equação assim, cognitiva vivenciada. no caso da primeira, né, na teórica, Sim. a pessoa já identificou, então, Já. os potenciais dela? Já. Não, são os teóricos que chegam aqui. Então, um monte de gente chega aqui assim. Agora vem cá, vamos suar sangue? Vamos trabalhar. Tá. Professor, Arregaçar as mangas. outra coisa. Na página 26, na efeitologia, o efeito halo ou em ricochete das manifestações mentais somáticas. O senhor poderia descrever um pouco melhor como funciona esse efeito em ricochete? O efeito halo é aquele que se espalha. Sim, o que se O espalha. ricochete é aquele que se espalha e que vai lá e torna a voltar. Sim. É a resposta ou a ressonância. É o retorno daquilo que você faz. Agora, nessas nossas questões aqui, de manifestações mentais somáticas, tem muita coisa assim. Você, por exemplo, você dá uma aula, aí você sai na rua, vai lá no shopping center, encontra com a aluna, que encontra, professora, que beleza de ver você aqui, o que é que não tem, como é que é isso? Eu estou muito encasquetado com aquela ideia tal. Você está entendendo? Isso tudo é efeito halo em ricochete das manifestações mentais somáticas. Às vezes, então, você estava procurando uma coisa, aquela aluna vai dar indicação para você. Não, o melhor que você pode fazer é isso. Você entendeu? Olha só, olha o círculo, já outro. E olha o retorno que você já está recebendo da aula que foi dada. Sim. E esse efeito em ricochete também poderia ser, digamos assim, superando a dificuldade de outros atributos que estão mais, assim, São. atravancados, encalacrados, por algum outro outra fator. coisa, a hora que a pessoa consegue alcançar uma conquista dessa, ela abre e vaza para o resto. Aquilo abre, entendeu? Abertido consciencial para isso aí é muito importante. Agora, uma coisa muito séria, é vocês participarem aqui da tertúlia. Pelo seguinte, vocês viraram atores e atrizes. É aquilo que eu estou falando. Nosso amigo passou lá no Rio Grande do Sul agora, em várias cidades. Todo lado teve gente. Vem cá, você que é lá. E é o dedão no nariz do cara. De modo que vocês estão tudo à descoberta. Você tem que ter cuidado com isso. De modo que é o problema do retorno. Você está entendendo? Agora, veja, esse é o retorno direto e indireto. Quer dizer, vocês são tertulianos diretos, que estão tendo, né, o retorno indireto de público. Agora, o que é engraçado é isso, encontrar com as pessoas e falar, não, você que é aquele cara, assim. Valdo, Então, vocês todos hoje são personagens desse filme. Está em andamento. A questão aí do ricochete, que você tem essa parte mental somática, esse ricochete é em relação à pessoa que tem a manifestação, aquilo volta para si próprio. Volta sempre que ajuda. Eu tenho recebido isso demais. Você fala uma coisa com a pessoa, e aí amanhã você encontra alguma coisa que ela te ajuda. Isso que eu estou falando para ela já aconteceu comigo. Uma vez, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava pesquisando um negócio na Espanha, no interior da Espanha, uma cidade lá da Espanha. E eu procurando aquele negócio do livro que eu queria ver, que tinha um processo de uma enciclopédia com um dicionário, que não sei o quê, dei para a mulher lá e o negócio estava problemático. Quando chega uma pessoa, olha para mim e fala assim, vem cá, falou em português, você não é o Valdo lá? Eu tive uma aula com você. O que você está procurando aqui? Eu falei assim, mas vem cá, o que você está fazendo aqui? Não, é porque eu moro aqui. Eu vim para o Brasil, estou morando aqui.
Mas o que é que você está procurando? Aí fui falar para ele o que era, me deu as indicações de tudo, com detalhes, como é que era, onde é que era mais barato, por que era, tudo direitinho. Isso tudo aconteceu. Estou dando um exemplo, eu já vi um monte desses. Agora, Japão. A primeira vez que eu vou ao Japão é desse em Tóquio. Você está entendendo? É pela nossa grande Vale da época, aquele negócio todo. A hora que eu desço, que estou fazendo o meu check-in no hotel, está entendendo? O Imperial, grandão lá, o negócio todo, chega um cara e vai andando, eu olho para ele assim e vejo que ele falou alguma coisa na portaria, mas o sotaque estava muito. Eu virei para ele e falei, cara, você não é cearense? Você é brasileiro, a coisa mais rara que tem de vir aqui. Você está entendendo? Esse cara também me deu uma série de indicações. Foi aí que ele falou assim, nós somos poucos que trabalhamos aqui oficialmente, são só 19 pessoas. Você deve ser o 19º, são 18 pessoas. Entre a embaixada e as coisas todas, ele estava explicando. Agora, ele falou, cearense tem no mundo inteiro. Realmente, eu encontrei cearense num monte de lugar fora do Brasil. Eles gostam eles têm dromomania. Agora, eles ajudam você. Agora, lá eu tive que tratar de uma série de brasileiras da embaixada, quando eu fui trabalhar lá na Sakurai Clinic. Tinha até artista nossa, que era conhecida do Brasil, eu atendi lá na Sakurai. Isso em Tóquio, era brasileiro. E a gente acabava encontrando, né, por causa dos negócios do Brasil, aquele negócio todo. Naquela ocasião, a maior boate que tinha lá, que tinha um belo restaurante, uma opção de coisa muito séria, chamava-se Boate Copacabana, em Tóquio. O que é que você quer dizer? Agora, outra coisa, a tecnologia, página 25, essa primeira técnica aqui, queria que você aprofundasse. A técnica da mega associação de temas. Uma das técnicas que eu uso é essa. Por isso que aqui eu começo a arranjar certas ideias novas através da mega associação de temas. Então, por exemplo, eu pego os temas que não parecem ter nada que ver um com o outro. Você acaba fazendo a dissociação, que é a técnica de ciência. Né? A dissociação, você pega um fato que está aqui, que você conhece, é seu. Depois pega uma ideia que apareceu aqui. Você junta as duas, você tem uma terceira ideia. Isso aqui é a dissociação. Agora, na mega associação de temas, isso aí é o máximo. Você pega uma série de temas que parecem que não tem nada que ver e começa a chacoalhar. Põe no liquidificador da sua cabeça. Você vai acabar vendo as convergências. Isso aí pode clarear muitas coisas. Ajuda. Mesmo você pega temas que aparentemente não tem relação e no fim tem, né? É isso. Junta. Vê o que é que tem. Onde é que tem algum ponto de ligação? Às vezes tem. Mas para efeito de pesquisa isso acontece sempre. Né? No teu caso, não sei. Não, e eu estou trabalhando com enciclopédia. O negócio, a visão é sempre grandona. Caminha tudo para a cosmovisão. Isso aí muda muita coisa. Tá? O que fazer quando se tem 3 irmãs? Eu sou a 4ª. E as 2 mais velhas não se relacionam. Porém, estamos em termos de inventário e não conseguimos chegar a um consenso. Olha, isso acontece nas melhores famílias, tem de estudo. O melhor nesse caso é colocar bons advogados para trabalhar nisso. Advogado especializado dentro do direito. O direito aí no caso civil, dessa história toda de organização da pessoa. Senão é problemático. O melhor é isso. E outra coisa, não brigue com ninguém. Às vezes é necessário fazer alguma concessão para essas coisas saírem bem. Não tem jeito. Agora, isso faz parte do serviço. A coisa não é fácil. Nessa hora, todo mundo se transforma em judeu. Qual a sua opinião a respeito da proposta de cognição de Pietro Baldi em A Grande Síntese? Eu já falei muito nisso aqui. A melhor coisa dele, para mim, não é a grande síntese, não. É o sistema, onde ele mostra como é que ele recebia os processos das inspirações, que era a clarividência viajoura. Agora, a grande síntese tem coisa interessante para a época, aquilo abalou muita gente, foi interessante. Mas também tem muita coisa que, do ponto de vista de ciência, nem sempre está correto de ver. Agora, do ponto de vista filosófico, para a época, foi um marco.
serviu. Mas isso tudo está superado hoje, a meu ver. Paulo, você sempre fala que uma nova ideia, uma neo-ideia, estilhaça e vai saindo dando ideia dentro das suas ideias, de uma série de novas ideias. Aquilo é o negócio que sai o foguinho, entende? Entendi. E isso tem relação com essa equação, quer dizer, você vai fazendo as equações cognitivas? Equação cognitiva. Você veja bem, não é que eu estou falando da definição, eu dou mais ou menos ideia disso. É a igualdade entre dois autotrafores, predicados, virtudes, atributos, postulados, apresentando-se equivalentes, de igual valor, força e peso, do mesmo nível de outros atributos ou postulados, do ponto de vista da racionalidade e da lógica. Entendi. Mas são coisas que você não pensou. Anteriormente. Você não juntou. Não conjuminou. O problema é juntar. O problema é fazer as uniões das ideias. Entendi. Agora você fala muito na circularidade contígua também, que é para poder vir trazendo a pessoa, a solução da circularidade contígua é a equação cognitiva? Repetir. Sem repetição nada dá certo. Entendeu o que eu falei? A solução da circularidade contígua é a equação cognitiva, quando você consegue entrar e equalizar a equação mesmo é você que vai ver quando é que ela nasceu na sua cabeça. Quer dizer, quando é que houve o estado de Vieira, quando é que apareceu a Eureka. Essa é você que vai saber, porque vai depender do nível da sua cognição. Entendi. Aquilo que para você às vezes vai ser, para mim não vai. Para ela já vai, para o outro não vai. Isso depende do nível que a pessoa está dentro daquela linha de conhecimento. Entende? Entendi. Tem pessoas que você vai chegar com a ideia que você acabou de descobrir e mostra, ele mostra, não, tem 5 maiores do que essa. Entendeu? Entendi. Isso aqui é o bom. Eu fico procurando isso, é ver quem é que já viu mais, quem é que está na frente. Entendi. Agora, o que eu quero fazer no processo do auto-revezamento é isso, eu quero me colocar para ver quem é que já fez, que assim eu entro na frente daquilo que já foi feito. Claro. A cápsula do tempo de alguma coisa que você deixou escrito é o máximo. Isso é o máximo. Entendi. Eu, a hora que vi um livro meu, eu escrevi, vi, não, superei isso tudo ficou para trás, não tem mais interesse. Isso é o máximo. É um marco conscienciométrico. Agora, o que eu desejaria é ter um intervalo de tempo pequeno e não muito grande. A hora que passaram vários séculos, é lógico, né? Tem muita... Mas eu quero ver assim, por exemplo, desse século XXI para o século XXII. Entendi. Isso vai ser o máximo. Botar a enciclopédia para trás vai ser... Não vai ser fácil não, mas... Pensa bem. Não, mas alguma coisa a gente pode chegar. Agora, claro. Outra coisa. Existe um outro aspecto, já onde você tem que pensar, e do jeito que você está falando, você ainda não pensou. É o problema da exposição e o anonimato. Você não pensou nisso. Eu hoje estou na exposição. Pensa se amanhã eu entrar no anonimato. Sim, claro. Como é que fica? Eu não sei como é que é. Que nível que eu não vou chegar? Aí eu não preciso mais de expor por escrito, eu vou expor trabalhando. Só prática. Só na prática. Não, mas... E na interassistencialidade. Você entendeu, né? Mas o marco Por exemplo, a conscienciométrico... minha interassistencialidade aqui, ela envolve tudo. Mas principalmente o problema da didática e o processo escrito. Então, a didática oral, verbal, e a didática gráfica escrita. Agora, vamos supor que eu passo só para verbal vivencial. Você entendeu Entendi. o que quer dizer? Entendi. Por exemplo, se a gente tiver mais jogo de cintura, você pode fazer isso. Agora, como é que você pode trabalhar em um nível que vai superar esse trabalho de eu fazer uma tertúlia e ter contato com 600 pessoas todo dia? Vai ser duro. Vai ser duro.
Então, o anonimato de um serenão é muita força que esse cara tem para fazer isso tudo, sem precisar de falar. Você está entendendo? Estou entendendo. Então, pensa só nisso. A exposição e o anonimato. Agora, eu sei que eu não vou mudar isso tão cedo. Na próxima vez não vai ter isso comigo. Isso aí não vai acontecer. Eu tenho que ficar ainda, já tem muita coisa pela frente. Mas, por exemplo, o dia que chegar nisso, eu já estou estudando isso. Eu quero ver lá na frente o que quer que tenha. O caso é o seguinte, vocês querem ser mais inteligentes? Aborte os extrapolacionismos. Isso é bom vocês anotarem. Quem está anotando aí é bom. Se vocês não entenderem, vocês vão entender daqui a pouco. Você quer ser mais inteligente evolutivamente? Aborte os extrapolacionismos. Abortar. Para poder fixar melhor o nível atual. Você já vai ter, teoricamente, alguma coisa que pode acontecer com você, com o extrapolacionismo, de uma tal maneira, que a hora que ele aparecer, você vai falar, Bindu, essa eu já sei. Você vai abortar o processo. Isso é inteligente ou não é? Ô, Kátia, você aí? A mim não tem não, né? Não, eu também ia perguntar, e você entendeu? Não é de acordo? Valdo. Passar do extrapolacionismo para uma coisa efetiva, é isso? Não, você já sabe o que é que você tem, o seu próximo passo é esse. Não adianta você vir me falar qual é o meu próximo passo, porque eu sei qual que é. Melhor que aquilo que você tem capacidade para me falar. Professor, mas a antecipação não é um extrapolacionismo também? Já? Não, teórico. Mas não é vivencial. Você não sabe daquela minha história? O verdadeiro cantor é aquele que canta sem fazer careta. Se eu canto fazendo careta, ainda não domino ainda o canto. Ainda não estou com o pé nas costas. Teoria é uma coisa, nós acabamos de falar isso aqui. É 1%. O negócio é a vivência, os 99%. Tem lógico? Tem. É por aí. Professor, Sim. quando a criatividade, em quais áreas ela pode ser usada como pró-evolutiva? Qualquer uma, desde que seja cosmoética. Qualquer área de atividade humana, desde que seja cosmoética. Então não tem limite, nem mínimo nem máximo. Não. A gente pode Te vira. extrapolar e usar. Agora, é lógico que do ponto de vista de comunicação, as áreas intelectuais são superiores às psicomotrizes. Quer dizer, as áreas do mental soma, aquilo que eu estava falando aqui para ela, são superiores aos do soma. A área daquilo que é mais perduradouro é superior àquela que é mais fugaz. Corpo é uma coisa que você muda em toda a vida. Toda vez você muda o corpo. Agora veja, o temperamento continua. Sim. Então, se você trabalhar em alguma coisa que saia, que mexa, que envolva, que abale o seu temperamento, é muito melhor que trabalhar numa coisa que mexa só no seu soma. Em tese, só pra, mais uma dúvida, em tese, então a gente pode aplicar a criatividade em qualquer área e trazer novidades, neologismos em todas as áreas. A dificuldade em qualquer área é a falta de persistência da pessoa na investigação. Aprofundar. O senhor comenta aqui o trinômio memória, associação de ideias e atenção dividida, né? No caso, a associação de ideias, ela começa a aumentar a própria equação cognitiva com a idade, também com a experiência. Quanto mais experiência a pessoa tem nessa vida intrafísica ou multi... Não, o caso não é bem assim, não. O caso aqui é o seguinte, a associação de ideias, ela amplia e a memória, se ela for bem cultivada, ela também se amplia. E a atenção dividida, ela fica aperfeiçoada com o passar do tempo, por causa do processo de acumulação de experiência.
Então, o problema do tempo aí é muito sério. Então, o trinômio, memória, associação de ideias, atenção dividida, ele se, vamos dizer, se expande ou chega no máximo, ele culmina com a maturidade da pessoa. Uma pessoa jovem, ela jamais vai ter isso em grande expressão. Por exemplo, esse menino que escreveu lá, que eu falei, ele é fora de série, mas deve ser muito mais do que aquilo, porque ele era garoto, quando observou aquelas coisas todas, aquilo era pequeno para ele. Então eu preciso de ver agora como é que é. Por isso que eu falei, até é interessante a gente ver esse livro que ele escreveu. O dia que tiver isso em português, eu quero ver com calma. Porque a memória vai gerando acumulação. A associação de ideias vem pelo raciocínio em cima dessa acumulação. E a atenção dividida é o uso mais experiente dessa acumulação, dessa associação, né, para você poder fazer várias associações simultâneas, vamos dizer assim. Agora veja, na verdade aqui, ó, a rigor, o ideal seria era colocar, em certos casos, se você achar interessante, a atenção dividida antes da associação de ideias. Estou falando em seus casos aí, mas eu tenho que pôr isso aqui porque eu quero ver no fim. Você entendeu isso, Adélio? Presta atenção. O trinômio, memória, associação de ideias, atenção dividida. Eu então colocaria assim, em certos casos as pessoas precisam disso, principalmente o jovem. Memória, atenção dividida, associação de ideias. Porque a pessoa ainda não tem esse gabarito. Agora, se essa inversão que eu faço aqui da pessoa madura, que é essa com a atenção dividida, ela aumenta a associação de ideias. Agora, para o jovem, a atenção dividida, ela vai melhorar a associação de ideias. Vocês estão entendendo, né? Eu estou dando uma do adorno, mas eu acho que está claro. Tem lógica. Porque a experiência que vai ajudar... Agora, eu não posso estar escrevendo trinômio para o jovem, trinômio para o idoso. Não dá, né? Tem certas coisas que... aí é o problema do noblesse obligé. Você tem que ter bom tom. Não dá. Porque logo adiante ali o polinômio que vem a seguir, que é a racionalidade, eficácia, produtividade e evolutividade, de certa forma, complementa isso, né? Você vai da racionalidade até eficácia, produtividade, evolutividade. Quem gosta muito desse polinômio é a Adriana. Toda hora ela lembra dele lá. Eu quase sempre atendo você quando você põe. Nem sempre, mas quase sempre. Está claro? A questão principal que eu vejo é que a associação de ideias, a experiência gera a associação de ideias e ela gera uma maior produtividade na hora de você raciocinar também. Então você raciocina com mais eficácia quando você tem boa associação de ideias. Isso é geralmente a experiência que traz, né? O jovem, ele tem dificuldade nessa questão. Como é que uma pessoa ela pode caminhar melhor sem ter eficácia mental? Ela tem que ter. Não adianta. Por isso que aqui no polinômio, o segundo item aqui, é eficácia. Racionalidade é eficácia. Se é eficácia, não adianta. Se uma pessoa, por exemplo, é mole dentro do processo, ela não dá valor para aquilo, não fixa o pensamento, é mais difícil. Aí, quando o senhor fala memória, atenção dividida e associação de ideias, né? Quer dizer, isso aí é uma retroalimentação, né? Porque vai potencializar também... Tudo é biofeedback no caso. É o biofeedback de raciocínio, entende? Racionalidade. Mas é biofeedback. É biofeedback mental somático. O que eu faço na minha vida, a maior parte do tempo, é biofeedback mental somático. Tudo que eu faço. Essas muitas horas que eu trabalho todo dia com pensamento, é fazendo isso. Entendeu? Agora aí, por exemplo, nesses casos, tem muita coisa que a gente pode fazer inversão desse modo que eu escrevo, tudo. Mas nem sempre é correto. Eu não posso estar sempre desancando com o jovem, que não é assim, né? Você está vendo, eu mesmo estou postando um jovem fora de série. Quando eles são fora de série, eu sou o primeiro a exaltar.
Isso aí é uma coisa muito séria, é raro. Um menino desse. E outra coisa, ele atrai quando é assim. Como é que aquele menino atraiu o outro menino que é o ator? Você precisa de ver o filme, não adianta eu falar. Isso aí tem que ser no fato. Menino é impressionante. Eu sei o que é esse negócio de interpretar. Alguma coisa eu sei, eu estudei alguma coisa. Você está entendendo? Menino é de cair o queixo. Agora, eu fui procurar lá, na apresentação que eles fazem do filme antes, eles falaram que o menino é impressionante. Eles falam lá. Entende? Agora, olha, o menino chega e rouba a cena de todo mundo que está lá. Rouba a cena dos bichos, dos homens, das mulheres, todo mundo. O menino engole todo mundo. Agora, ele é o ator, ele é bonito, bem apresentável, menino, impressionante. Agora veja, o menino que escreveu, arranja um menino que interpretou, olha a onda, olha um puxando o outro. Você entendeu aí? Isso aí é impressionante. A rede de comunicação do processo dentro da arte. Agora, ali não há dúvida que o ideal seria ele colocar mais moral na história, não houve tanta. Mas é que aí está o filme, eu não sei se o livro dele tem mais. Pode ser que o livro tenha. Pois é, pode ser um processo que eu vou ter do script. Agora aqui, o senhor aconselha colocar tudo no laptop, ainda não tem. Existe alguma técnica na criação dos tipos das pastas, como organizar e equacionar os dados? Alguma dica? Sim. Cada pasta você tem que colocar a mais específica possível. Na hora que você viu que aquele assunto já extrapolou para outra, arranja outra pasta. Isso é a melhor coisa que você faz. E depois, colocar isso tudo na ordem alfabética para ficar fácil o acesso. Senão você vai criar problema daí uns anos. Quem quiser ver como é que organiza a pasta, é muito fácil. É só ir ao Holociclo, que eu tenho só 160 pastas. Está lá numa estante, visível, qualquer um vê. E tem os títulos na vertical. É só olhar. Qualquer um vai entender como é que organiza a pasta. Aquilo lá eu já fiz de propósito para indicar, porque teve gente que me pediu para fazer, para orientar a pessoa. Você já viu que eu tenho 160 pastas lá? Entra é à direita, logo no canto. Lá tem 160 pastas, naquela estante. É muito comum olhar os escritos postos nos jornais diários e perceber a frase, descanse em paz. Sim, isso é dos obituários. Nesse caso, qual é a realidade daquele que dessoma? Ele descansa realmente ou continua suas atividades como se nada tivesse acontecido? Ou a frase acima apenas demonstra o desejo dos que ficaram nesse planeta? Olha, dizem que é assim, principalmente no Brasil, quando a pessoa morre, ela vira santo. Todo mundo é enterrado como santo. Às vezes ele matou 50, mas eles enterram como santo. Sempre tem a mãe que está chorando, o filho que está lá, dando adeus, o outro que jogou a flor no caixão, aquela história toda. Mas o que acontece é o seguinte, ninguém muda de uma hora para outra. Todo mundo vai continuar sendo do jeito que é. De modo que dessomou, você continua sendo como você estava naquele dia. Aí vai depender de você passar pela segunda dessoma, se despertar, ter mais lucidez e ver o que você quer. Por isso que eu falo, comece a pensar na evolução e na cosmoética e na assistência aos outros agora, para você não se arrepender amanhã. Isso é o melhor que a gente pode indicar para as pessoas. Não tem outro jeito. Professor Waldo, aqui no ar. Página 27, em taxologia, número 7, interação. Eu queria entender... Interação. Conscienciologia igual cosmoeticologia. A interdependência entre a saúde da consciência e a autocorreção ou incorruptibilidade teática. Isso. Eu queria entender o que o senhor pensou quando o senhor inseriu esse elemento da saúde, porque em todos os outros itens o senhor faz uma correlação direta com o cognato, né, com o postulado. Sim, mas a saúde da consciência é uma coisa séria, né? Sim, eu sei, aqui mas... é terrível. E outra coisa, eu estou falando de incorruptibilidade. Como é que a pessoa vai ter saúde consciencial sendo corrupta? Não dá, né? Pois é. Mas...
Agora, Por que você elegeu a questão da saúde Você consciencial? notou que essas categorias aqui são terríveis, né? São, exatamente. Mas o que eu notei também é que esse número 7 é um dos únicos que inserem um outro elemento que não o postulado, né, que você está fazendo a correlação com a A conscienciologia. incorruptibilidade que eu quis colocar, porque isso aí é muito difícil tratar desse termo, incorruptibilidade. Então, mas assim... Quero mostrar o equilíbrio da consciência. Nesse sentido, então, da saúde consciencial e a homeostasia através da cosmoética. Agora, aqui a maioria tem alguma coisa, né? Onde ele concernência, conscienciologia igual, cosmovisiologia, a interatividade, a integração voluntária, homeostática da consciência nos fluxos sincrônicos da estrutura do cosmos. Tá vendo? O senhor já vai direto, o senhor já faz referência direta à condição mais cosmovisiológica, quando o senhor fala a condição da sincronicidade dos fluxos do cosmos. Na incorruptibilidade eu não posso falar do cosmos. Não pode. É bom, não sei, até poderia, mas... Agora, eu queria entender por que o senhor colocou a saúde consciencial. Aqui, uma muito parecida. Pertinência. Conscienciologia igual AM, quer dizer, autoconscientização multidimensional. Isso. Que é equivalente ao maior nível da autocrítica permanente da consciência. Olha, eu estou fazendo tudo aqui, está tudo óbvio. Por isso que eu falei, chamei a atenção para isso. Essa taxologia é terrível. Mas associação, conscienciologia igual, energossomatologia. A concordância entre o domínio das energias conscienciais e o êxito na vida intrafísica da consciência. É mais de tudo. Tudo está aqui. Agora aqui, atinência. Não, olha as palavras que eu estou usando, muito chata. Atinência, concernência, coerência, pertinência. Está mexendo com as ênsias de todo mundo aí. Agora aqui, atinência. Conscienciologia igual autodesassediologia, a identificação profunda entre a consciência e a autodesassedialidade da condição da autodesperticidade. As sesquipedais entraram totalmente aqui, as palavras. Às vezes é preciso, esse aqui tem muitas sesquipedais. É o jeito. Agora, a última é a vinculação. Conscienciologia igual oromaturologia, a condição da autolucidez ou nível da qualidade dos cons, como sendo a própria consciência em si. Tudo eu estou fazendo um resumo, né? Não é possível que a pessoa não vai ler isso aqui, não vai entender. O Mantuel vai entender, né? Vai. Então, o que eu quis chamar a atenção é que justamente desse fator fundamental da cosmoética interagindo com a questão da saúde consciencial, é isso. É nesse ponto que eu quis... Além disso aqui, esse lá que eu fiz da maximologia evolutiva é pior. Os 10 que eu coloquei lá são piores que esse aqui. E outra coisa, é sintético, é menor aqui, o texto é menor que esse. Mas é terrível, por isso que eu falei, aquilo lá eu acho que eu cheguei o máximo que eu já pude até agora para falar em evoluciólogo e serenologia. Okay? O que tu queres? Ia te perguntar, eu lendo isso aqui, pensando, ouvindo, para mim parece muito a síntese disso aqui, a fase de síntese dentro do trabalho, né? Porque você faz um encapsulamento das coisas de acordo com a angularidade, né? O enfoque que dá, né? Tá certo. Ele tirou o óculos, é um perigo. Queria retornar a um assunto anterior que você falou sobre o anonimato. Você, se eu entendi, você disse que na sua próxima vida não entraria no anonimato ainda, foi isso que você falou? Não, eu não vou entrar tão cedo, eu acho, pelos cálculos que eu tenho aí. As coisas que eu tenho visto, sim, mas, os meus colegas, sim, mas, eu preciso de léguas ainda, de tempo. Sim, mas existe anonimato e anonimato, não é? Porque eu fico examinando a sua exposição nessa vida. Você teria outra vida que você se exporia mais do que essa, porque em tese seriam crescendo. Escuta. Ou seriam outros níveis de exposição. Eu vou renascer no fim desse século, ou no início do século que vem. As coisas estão tudo mudadas. Não conte comigo só, conte com a Terra. Eu tenho que dançar conforme o ritmo da música. Vou mudar o ritmo, eu também mudo. E outras categorias de exposição.
Tem muita coisa que vai acontecer. Daqui até lá. Exposições interplanetárias, coisas Não. assim. Who knows? Who knows? Eu não sei de nada. Eu não sou bom de prospectiva. Vamos, quem viver verá, não é isso? Quem viver verá. Verá a realidade. Entendeu? Não, eu não sou bom de prospectiva. Quem é bom de prospectiva no Brasil são os 200 milhões de economistas que o Brasil tem. Esses são os maiores. Eles acertam tudo. Então tem um que é o Manteiga, que é o máximo. Manteiga é o maior. Está sempre derretido. Você quer falar aí? Assim, no binomiologia, tem o binômio diferença na semelhança e semelhança na diferença. E eu sempre fico pensando que, enquanto consim, para aquisição de conhecimento, a atividade mental, a base é essa daqui. Mas se houver outra condição mais importante do que isso? Olha, isso aí é um processo de dedução e indução. Isso você pode fazer em qualquer área, né, de conhecimento. Então, tudo pode acontecer. Mas, assim, qual seria o outro elemento que eu não consigo enxergar que seja mais importante do que isso aqui, numa consim? Em matéria de binômio? Em matéria de aquisição de conhecimento, de associação de ideias, de tudo. Eu penso que é a pessoa admitir o nível que ela está em relação ao nível do outro. Principalmente quando o nível do outro é superior à relação dele, o nível dele. É uma hierarquização, então. É porque se a pessoa não admite isso com toda sinceridade e autocrítica, ela erra na apreciação da realidade. Não consegue ver, né, essa semelhança na diferença. Ela vai fazer interpretações errôneas. Entende? Isso é uma convicção. Então, por isso que a pessoa não pode pôr emoção na análise de qualquer coisa. A hermenêutica não permite emoção. Não dá. Se ela vem, a hora que tem emoção, ela está usando uma priorismose. Ela está doente. Está doente totalmente. Não funciona. Então, não adianta você ter essa noção de estar aqui apenas. Não funciona isso, né? Se não, tiver. Eu entendi. Não. Então, se você for olhar por aí, você vai ver que a cosmoética é importantíssima em tudo. E a ciência materiológica está totalmente errada. Não é só por das coisas que eu falo. É porque não tem ética. A ciência sem ética é que dá a guerra. A tecnologia da guerra nasceu por causa da ciência sem ética. Se tivesse ética, não faria os muros que estão fazendo, que os judeus fazem, que os americanos fazem. Não faria isso, juro. Todos eles viram a lição do muro de Berlim. No entanto, fizeram o muro depois. Quer dizer, não aprenderam a lição. Entende? Isso é só para dar uma ideia, né? Mas, olha, são os fatos da atualidade, bem claro. Uma outra coisa, tudo isso mostra a inépcia, a ineficácia, a incompetência dos líderes políticos. Tudo é incompetente. Por exemplo, se amanhã eles abrirem o uso e colocar tudo como licitude e usar todo tipo aí, como eles estão querendo, de fazer o tóxico, de usar o tóxico, isso mostra a maior incompetência dos governos. Uma outra coisa, você quer maior incompetência de governo agora que eles não estão querendo, não estão conseguindo achar o percentual de antipoluição que eles vão apresentar lá na reunião? Isso é a maior prova que tem em Copenhague. Como é que fica? Entendi. É a consciência que comanda, né, isso. Agora, como diz o cara lá, o repórter da Globo, lá de Londres, a Merkel, eles não falam Merkel, não, é Merkel. Então, a Merkel. Eu não sei se essa dona, será que é alemão? A pronúncia que chama é Merkel? Já viu?
Quer dizer que Merkel deve ser americano que fala. O alemão deve ser Merkel. Então vamos ver a Merkel, se ela vai aparecer com o quê lá. Ela estava conversando com o Lula, né? O que é que vai fazer, como é que é. Resolver uma opção de coisas juntas. Ela é a substituta do Führer. É. Pois é. Não, o cara lá que fala Merkel. O repórter de Londres, eu não sei porquê. Com a questão do tóxico, né? Escreveram um artigo assim. Então, pelo fato da violência ter aumentado, o mundo cada vez está aumentando mais, o negócio é liberar tudo, já que não dá para controlar. Então, estão fazendo a mesma analogia com o tóxico. Isso mostra que não está adiantando nada as leis, não está adiantando a autoridade que a pessoa tem, não adianta nada a gente gastar dinheiro com toda a segurança que está aí, a polícia, os bombeiros, não adianta nada disso. Exército, não está adiantando nada. Eles julgaram. Então, para que tem governo? Como é que fica isso? Valdo, aqui Um dia o povo vai reclamar disso. Agora, uma coisa muito séria que eu estava olhando lá, nesse caso lá desse Fretão, o cara lá que escreveu o caso Dreyfus, é que naquela ocasião, ou seja, há mais de um século, já havia esses negócios de rua, já havia piquete, já havia reclamação e clamor público. Isso um século depois da Revolução Francesa. Já havia esse negócio todo que nós estamos pensando que o negócio é da agora. Não tem nada disso. No fim do século XIX já tinha. Então o povo está pensando que é tudo novidade, não tem novidade nenhuma. Aí eu estou vendo esse povo da globalização que fica falando que agora tem as reclamações, acontece um negócio, várias cidades reclamam, expõem, que aparece na televisão. Isso já havia 100 anos. Esses caras não leram os processos do caso Dreyfus. Gente, esse negócio é terrível que aconteceu há 100 anos. A França se embananou toda, o governo, exército, igreja, literatos, autoridades, todo mundo entrou naquilo. É terrível. E o livro desse cara lá expõe isso tudo com detalhes. Agora, o que eu estava querendo ver, estou começando a ver. Quer dizer, essas coisas todas que nós estamos pensando que é da agora, já havia tudo mesmo. Porque isso era o meu pensamento. Assim, isso não é novidade, isso já havia. Há 100 anos, antes da Belle Époque, já havia isso. Está lá o negócio, vocês estão falando do caso. Bem direitinho. A hora que estourava o negócio na França, na mesma hora estouraram em vários lugares. O autor lá coloca a cidade onde teve, quantas pessoas se manifestaram. 6 mil, 1 milhão naquela, não sei quanto lá. E a gente está pensando que isso aqui é globalização, besteira. No processo do Dreyfus, houve uma fajotagem do processo, né? Que inventaram aqueles... Agora o Stalin fez... E o pior foi a hora que acabaram com o Zola, né? Você sabe como é que eles falavam, a mãe falava para o menino, meu filho, vai lá, atende o Zola. Sabe o que era o Zola? Urinol. Quer dizer, eles acabaram com o cara. No entanto, ele fez uma verdadeira revolução moral no processo político. Mas ele não era de origem francesa, o Zola. Então tinha esse negócio, porque ele tinha um negócio italiano lá, não sei de onde. E o Dreyfus também era... Então todo mundo deu em cima dele. E outra coisa, eles colocaram o Zola como se ele fosse judeu. Você está entendendo da história? O Dreyfus... Então os antissemitas, os judeus, é que fizeram besteira nisso tudo. Eles ampliaram o negócio do caso do Dreyfus. Chegou no certo ponto que o negócio já era o governo. Saiu do Dreyfus, saiu do Zola, saiu daquele Westerhage, que é o cara que era o verdadeiro traidor, saiu deles e ficou no governo. E a briga foi uma coisa de doido. Valdo, o Dreyfus é de origem judaica. O Stalin fez um monte de falsificação lá de processo lá de Moscou, também a maioria contra judeus também. Que era da revolução. Bolcheviques, judeus. Os judeus tinham culpa de nada disso. Uma vergonha aquilo tudo lá do caso Dreyfus. Agora, eu não sei por que é que não falaram mais disso, que eu estou vendo que eu tenho conversado com as pessoas mais jovens agora, ninguém sabe mais desse caso Dreyfus.
No entanto, isso, na minha mocidade, se falou tanto. Eu fiquei conhecendo esse negócio todo, o livro do Emílio Zola, esse Eu Acuso, J'accuse, isso aí é uma coisa séria dentro da literatura, das coisas todas, todo mundo sabe. É um livreto dele que era terrível. Quem nunca leu aquilo, por exemplo, eu acho que todo advogado devia ler esse Eu Acuso. Vai aprender muita coisa. É impressionante a coragem do Emílio Zola de escrever aquilo. Você sabe que logo eles fizeram a condenação dele para ele ser preso durante 1 ano na cadeia, né? Eles condenaram o cara. Então, a condenação daquele condenou o outro também, que não tinha nada, e condenou mais outro. Na verdade, eram 3 erros judiciais. Teve uma heterocrítica de obra útil, há uns 3, 4 anos atrás, que um dos livros que estava lá, que não foi votado, que é o Século dos Intelectuais. Ele conta o caso Dreyfus e mas conta mais a história desse Zola, como é que ele desenvolveu toda a intelectualidade na discussão jornalística. Ele era o homem que tinha testosterona nessa história toda. Eu tenho mais testosterona, o Emílio Zola. A hora que ele entendeu o caso e viu que o Dreyfus era inocente, ele colocou tudo. Agora, ele acusou todo mundo, o chefe do exército, as autoridades, todo mundo que entrou, comandante tal, general tal, colocou com os nomes. Esse livro, não é fácil. Agora, aí mover um processo contra ele. Esse livro, na verdade, é mais a história do Zola do que do Dreyfus. O Dreyfus é só o motivo pelo qual ele... do Século dos Intelectuais. Quem fez o maior auê foi o Zola. Foi Emílio Zola. Agora, o Zola escrevia muito bem, não era bobo, não. Eu já vi, eu tenho uma coleção dele aí. Tem até livro dele que eu não cheguei a ler em português, que eu já conhecia uns aí. Tem livro meu que eu deixei com as páginas coladas, e eu trouxe para cá, do Emílio Zola. Tem uma coleção enorme do livro dele. Agora, tem uns que vale a pena. Um deles é esse, Le Ventre de Paris, que é o vento de Paris, que ele fala sobre o mercado de Paris. Que é uma loucura, as listas que ele dá. Parece que ele já tinha supermercado naquela ocasião. Mapa, pelas coisas que ele... Sabe o que ele descreve? Ele descreve tudo. O cara era terrível. Esse Eu Acuso é o nome do livro do Zola? J'accuse. Eu Acuso. T'accuses, deve ser. Emílio Zola. Valdo. Sim. Então existem consciências, existem consciências mais ou menos do teu nível, do mesmo nível que você tem hoje. Não, o meu nível é o seu, do Djalma. Não, é o seu. Não fica falando o meu. Nós somos do seu. Nós somos da mesma panelinha evolutiva. Tá bom. Daqui a 1.100 anos. Não, eu que estou. Por exemplo, eu não dirigi, não pilotei avião nessa vida. Estou atrasado. Está vendo? Meus negócios é tudo preto no branco. Eu falo tudo na bucha. Existem consciências que já estão no teu mesmo nível e que já têm mais anonimato do que você? Anonimato é uma porção. Principalmente aqueles que ficam na baratosfera. Como é que é? Na baratosfera. Está cheio de gente anonimato na baratosfera. Ninguém conhece, escapou, e é tudo conhecido da gente, você perdeu o tempo. Então existe o anonimato furado. Não, Agora, estou falando do teu nível. Esse é a coisa mais difícil. Mas a pergunta é essa, já é possível uma consciência não, desse eu nível? acho que não, pelo seguinte, por exemplo, o transmentor. Isso. Ele aparece mais do que qualquer serenão. E outra coisa, eu escrevi o processo dos evoluciólogos quando apareceram isso, como é que chama? Tem um verbete. Aparecimento dos evoluciólogos. Eu escrevi sobre isso. O negócio é ver. É isso aí que é importante. Eu desejaria chegar nesse nível, né? O dia que chegasse lá, com os evoluciólogos, a gente já fazia a coisa aberta. Então o anonimato, ele vem naturalmente pelas coisas depois disso. Eu vejo isso. Agora, no caso, minha vida, por exemplo, precisou de ser muito pública demais, né? Não foi eu que procurei isso.
Mas é a própria vida que existe. Como é que você vai fazer? Agora, isso tem relação com, vamos dizer assim, o tamanho do teu grupo evolutivo, com a interação com as tuas coisas? Não, é por causa do trabalho, da gente falar esses assuntos. Isso aqui tem que ser público. E o público você tem que honrar, né? A palavra dada. Então você tem que aparecer, tem que ter aquilo que eu chamo do processo da verbação. Sem verbação não vai, então tem que mostrar. Eu sou do período da verbação. O Serenão não sei mais disso. Mas em algum lugar ele fez isso, né, provavelmente. Agora ele passou por isso. Passou por isso tudo. Ninguém chegou lá sem passar Sem por passar essas por coisas que nós isso. estamos passando. Todo mundo passou. Mas então os colégios invisíveis ainda estão muito, muito longe também. De pleno acordo. Assina embaixo. É isso aí. Tem muita coisa, muita água debaixo da ponte. Do viaduto, ainda tem que passar muita água. Não é fácil, não. Vamos estudar, né? Vamos ver se a gente apressa a água do rio. Não é isso? E lembrando que a água do rio nunca é a mesma. Isso aqui é o duro. Por exemplo, ó, esse momento passou. Ó, esse agora é diferente do outro. Ó. Esse agora não é o mesmo. Nunca é o mesmo. Então a água do rio, se jamais nada na mesma água, se a água é corrente. Então a vida é a mesma coisa. Ó, desse tal. Igual faço isso. Não tem nada a ver. Não há mais igualdade nenhuma numa coisa e outra. Não tem nada a ver. Tudo é diferente. Valdo, só uma informaçãozinha. Existe o filme Emílio Zola, né? Não sei se chegou a falar. O filme... Não vai nesse, não. Pega o livro dele. Esquece isso. Não venha com... Me dá... Não, que tinha falado. Não me dá meio termo. Eu não assisti o filme. Nada de meia palavra, meia verdade, meia ideia. O livro é sempre meia melhor. boca. Isso aí é meia boca que você está querendo. O livro é sempre melhor. Eu não admito. Todo meio é meia. Vamos pegar o original. Tá certo? A vida de Emílio Zola. Lá deve falar muita coisa sobre a coisa mais séria da vida dele, né, que ficou mais marcado, foi o Eu Acuso. O livro é sempre melhor do que filme. O affair, o caso Dreyfus. Não é fácil. E ele foi assassinado 4 anos depois, né, por desconhecidos. Ninguém sabe quem matou ele. Assim, bem depois. Muita gente que estava contra ele, né? Bem depois de publicar O o negócio livro. não era fácil. Gente, se vocês verem a revolta contra os judeus que aconteceu naquele período, não está fácil. Agora, vocês sabem que isso tem 110 anos. O termo mesmo foi em 1898 que o troço estourou mais. 1898. Agora, a coisa de judeu estourou por todo lado. Então, por exemplo, o povo fica pensando que os judeus eram combatidos só pelos alemães. Não era. Esse negócio da França foi tão bravo igual que os alemães fizeram. Só que os alemães mataram todo mundo. E lá na França matava um ou outro. Outra coisa, eles assaltavam as lojas, queimavam tudo, a polícia tinha que entrar. Agora, tudo aquilo, por exemplo, que uma vez eu li aqui para vocês, do americano que falou do judeu, você lembra? Que é o Ford, Henry Ford. Lá, na época da França, fala aquilo tudo, você vê direitinho, que é as mesmas coisas, as palavras são as mesmas, a situação é a mesma. Que os judeus é que tomavam conta do processo do dinheiro, das finanças. E eles eram os usurários, eles é que prestavam dinheiro para os outros. E aquilo então criava problema para o país. Agora, são vários lugares, todo mundo reclamando deles. E eles não se miscuíam dentro do processo. A etnia era totalmente a geração que foi escolhida para ser a maior, de Deus. Entende? Isso aí é que é ruim deles.
E até hoje as coisas continuam desse jeito. Agora você veja bem, isso foi no fim do século XX para o início no fim do século XIX para o início do século XX. Logo em seguida, ele teve o negócio do Hitler, que começou 30 anos depois, de 1933 até 1945, a metade do século. Tudo se repetiu, só que tem que ir na Alemanha. Entende? É um perigo esse negócio de acontecer amanhã em outro lugar, porque eles não mudam. Eles são assim faz 5 milênios. Agora, vocês há de ver esse livro de lá, ele dá os resumos assim, tem um capítulo inteiro só sobre o processo dos judeus. E dá pena. Porque ele, na verdade, no livro ele está mostrando a realidade, está defendendo os judeus, porque o caso ali, do jeito que eu estou defendendo. O Dreyfus não teve culpa nenhuma daquilo. Ele foi massacrado com as coisas todas, foi lá para a Ilha do Diabo. Você sabe o que é a Ilha do Diabo, né? Na Caiena. A pior do mundo. Ficou na história como sendo o pior lugar de prisioneiro do mundo todo. E ele foi para lá inocente, foi eu judiciário. Quer dizer, o livro é baseado nisso. No entanto, tem um capítulo inteiro mostrando as perseguições dos judeus e o que os judeus fizeram. Agora, tem lugar lá que os judeus não reagiam, deixavam a coisa caminhar do jeito que tem. Ele explica isso tudo do jeito que aconteceu na época com a SS, entende, com o nazismo. Tudo. No entanto, aquilo foi mais ou menos 30 anos antes, na Europa, mas na França. Agora, depois que estourou esse negócio, estourou também em vários países naquela ocasião, 30 anos antes do nazismo. Agora, o problema nosso, a gente tem que estudar a história, né? Nós não podemos esquecer a história. Não tem saída. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Pontuações de hoje: 47 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 11 perguntas online, 32 votos presenciais, 9 votos online. Teremos os recados da Gabriela, Desafio da Invex, e o Fábio Marques, pela OIC. Buon pomeriggio. Sfida Invex. Rispondere alla domanda di qual è la misura di Invexologia. Si può guadagnare un amante al congresso ottavo di inversioni esistenziali. Pacchetto valido dal 12 dicembre. Il sorteggio sarà il 13° giorno di dicembre. Accedere al web e di partecipare. www.asinvexes.org/desafio-da-invexes.php. Boa tarde. No domingo, dia 13 de dezembro, a OIC vai estar realizando o 4º seminário de pesquisa consciencioterápica, das 15 às 17 horas, no campus da OIC. Serão ao todo 3 apresentações. Teremos a técnica de mais um ano de vida com Elizabeth Rodrigues, superando mágoas através da reconciliação com a Gislaine Rosa e lidando com as adversidades evolutivas com a Glínia Pontes. O evento é gratuito, vagas limitadas. Os interessados em fazer inscrição antecipada, por favor, entrar em contato com a OIC no 3025-1404. Obrigado. Para amanhã foi eleito verbete bipartição de raciocínio, com 14 votos. Obrigado e uma boa tarde a todos.